Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma live, dessa vez com a Gabi, doutora Gabi. Live da madrugada. Doutora Suzete chegou cedo, hein? Muito bom, muita gente acordando cedo. Bom dia, Suzete. Acordou que horário hoje? Eu fiquei preocupado de perder a hora. Normalmente eu acordo 4 horas. 3 horas eu acordei, aproveitei e já fui estudar. Tava sonhando que tava perdendo o horário desde 4. Muito bom, né, Suzete? Em breve tem live com a Suzete também, pessoal. Armindo, abelhudo, faixa preta, bom dia. Muito bom, Armindo. Armindo ensinando apicultura sem economia. Deu uma aula sensacional na nossa formação integrativa de apiterapia. Vamos ver se a Gabi já entrou. Ainda não. Muito bom, vamos esperar a Gabi, pessoal, entrar. Então a live vai durar até 5h45 mais ou menos, depois tem a academia. Já estou aqui uniformizado. Cadê a Gabi? Então, gente, hoje a ideia é a gente conversar sobre própolis e intestino. Vamos ver o que a Gabi traz de novidade também. Eu acabei de conversar com ela. Poxa, eu ainda nem dormi. Tem Dallas. Vai ficar salva, Gisele. Vai ficar salva. 2 horas da manhã. Passou da hora de dormir, hein? Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom, Micael? Tudo jóia? A gente fala mais baixo porque tem muita gente dormindo, né? Mas ainda bem que tem muita gente acordada. Tem. Aqui em casa a Rainha Tudo bem? já acordou também, tudo jóia. Aqui em casa as crianças continuam dormindo, então eu Tá, não vou falar tão alto assim porque tem muita gente dormindo ainda. tudo bem. Bom, que bom. Mas é um horário que eu acho que mesmo que o pessoal acorde mais cedo, enfim, ou não, a live vai ficar salva. E Fica outra coisa salva. interessante é que a gente absorve melhor, quem é matutino absorve melhor essas informações no período da manhã, né? É bem Sim, interessante isso. sim, muito mais. Eu tava estudando agora, antes dessa live, impressionante. O conteúdo parece que carimba no cérebro. Exatamente. Então, quem é matutino tem uma facilidade muito maior de absorver coisas durante o período da manhã. Então, acho que vai ser uma live que vai talvez impactar para quem consiga assistir ao vivo ou para quem vai assistir daqui a pouquinho. Micael, eu Sim, queria te agradecer por tu ter aceitado o meu convite, porque esse assunto é um assunto que cada vez mais tem mais artigos e tem mais pessoas e tem mais colegas usando sim. não só o própolis, mas eu acho que tá caindo por terra um pouco o mito do mel, sabe? Porque o Já caiu há mel muito tempo. Já caiu há muito tempo. em algumas comunidades não. Nas comunidades cetogênicas, nas comunidades, eles têm ainda um pouco de restrição de usar o mel Uhum. como um adjuvante
no tratamento, né? As pessoas têm ainda um pouco de medo, os diabéticos têm muito medo de usar mel, né? Muito, Então, muito, assim, pois então, eu acho que tem um mito do mel, muito. né? Porque se a gente for Sim, pegar alguns trabalhos, e eu te chamei exatamente por causa de um trabalho de diabético, que foi um trabalho muito interessante sobre, tu deve conhecer, sobre própolis e sarcopenias nos diabéticos. Então, o própolis, ele melhora não só perfil lipídico, enfim, não só perfil de resistência insulínica, mas também sarcopenia em pacientes diabéticos. E foi por isso que me chamou tanta atenção para a gente fazer essa live, por quê? Porque eu já vinha estudando e já uso o própolis há muito tempo nos pacientes com desbiose, nos pacientes que precisam melhorar perfil microbiano, mas nessa questão dos diabéticos, eu vou te confessar que eu também tinha um pouco de receio, porque a gente tem receio, né? é, A é, gente, enfim, até porque os pacientes, eles, Micael, eles reagem de formas diferentes, né? Nem todo sim, paciente reage da mesma forma ao mesmo alimento. Isso é uma coisa muito bacana que a gente diga, né? Porque às vezes o paciente faz pico com um alimento e não faz pico com outro. E partindo desse pressuposto que realmente um alimento que nem esse ouro líquido, né, que o pessoal chama, né? Possa fazer tão, possa trazer tanto benefício, eu te chamei exatamente por causa disso, para que a gente discuta um pouquinho esse papel, não só do própolis, mas do própolis em especial, porque eu acho que o própolis tem um papel maravilhoso no perfil de tratamento intestinal, mas também a respeito de outros, né? Porque a gente tem a geleia real, que todo mundo adora, tem muita gente que gosta muito da geleia real. O próprio mel, para quem não tem condição de comprar algo muito de qualidade, o mel funciona talvez de uma forma, não sei se do própolis, acho que tu que vai trazer isso para nós, mas funciona também de uma forma muito bem-vinda, muitas vezes, né? uhum, Dependendo do perfil desse paciente. Mas eu queria te perguntar exatamente isso. O mel é um ouro líquido. O sim. própolis é um ouro líquido para o intestino? Também, também. A gente. Então, assim, a gente está falando de apiterapia, né? Então, a gente está falando dos produtos das abelhas para a saúde humana. Então, você comentou aí de três: mel, própolis e você falou da Geleia geleia real. real. São muitos produtos que a colmeia pode nos oferecer, né? A gente poderia falar de pólen, das larvas, mas enfim, esses são realmente os mais comuns. E sim, a própolis ela pode ser muito interessante para a saúde gastrointestinal. Nós temos vários estudos é, in vitro, in vivo, poucos estudos pré-clínicos, mas o que a gente já tem de informação já nos garante certa segurança na prescrição da própolis, principalmente da verde. A gente tem muito mais evidência com relação à própolis verde, que aqui do Sudeste brasileiro, do que qualquer outra própolis do mundo. E então, por exemplo, se a gente falar de saúde gástrica, saúde intestinal, tem um estudo de 2022 mostrando de pacientes com síndrome do intestino irritável e uso de própolis verde, até 6 vezes mais do que o grupo que não usa própolis. Então, assim, eu vejo que é um super alimento. Eu não gosto de olhar para esses alimentos como remédio, né? Eu vejo que é algo que pode ajudar bastante. E o mel, né, a sua fala é bem interessante, porque tá caindo mesmo, né? E eu já vejo alguns profissionais que trabalham com cetogênica indicar mel, mas claro, por ser cetogênica, a dosagem é bem pequenininha, claro, né? Porque tem açúcar. Mas é importante saber, eu ainda vejo alguns profissionais falando bobagem sobre produtos das abelhas, né? Pela sua fala eu vi que você escuta também. E então, por exemplo, outro dia eu vi um profissional que eu admiro bastante falando que o mel é água e açúcar. Gente, não é. Se fosse só água e açúcar, seria um veneno para o ser humano, né? Então, pelo fato do mel não ser só água e açúcar, possuir fitoquímicos, possuir enzimas digestivas, por conta disso ele tem até efeito antidiabético. E a grande dificuldade de todo esse mundo da terapia é a qualidade, né? Então a gente encontra muito produto falsificado, muito produto de baixíssima qualidade. Essa é a grande limitação do uso deles. Então, por exemplo, uma amiga minha na Alemanha comprou há uns 3 anos atrás uma própolis orgânica, super concentrada, mas quando ela pingou no copo, eu até fiz um vídeo, mas é bem antigo, no meu Instagram, ela pingou no copo, misturou, era só cera.
Era só cera de abelha. Misturou e fez uma nata e ficou Viu? transparente do mesmo jeito a água. Não misturou. Então, e falsificação. Falsificação tem muito, né, no mundo todo. Eu acreditava que o mel era o alimento número um, mas eu descobri que é o número três. É o terceiro alimento mais falsificado no mundo. Quais são os outros Não dois? sei, não sei, não sei. Eu vi que ele Que... tá como número três. Pois Fiquei então, com essa curiosidade também. e a gente vê muito isso, né? A dificuldade, na verdade, né? O meu marido ele trabalha com sêmen de abelha, mas com abelha sem ferrão, né? Eles estão trabalhando para fazer um banco de germoplasma. Não sei se tu sabes o que que é, mas eles coletam sêmen de animais ao redor do mundo e fazem um banco de sêmen. Isso se chama banco de germoplasma. Então, eles tendem a fazer isso com várias espécies, enfim, com todas as espécies, para preservar isso ah, no longo do tempo. E meu marido está trabalhando em coletar sêmen de abelha. Olha só. É muito interessante, mas Ele a chama sem Noé? fer... Como é que ele chama seu marido? Noé? chama Danilo Streit. Eu Então, tô aqui na brincando. universidade. Que Isso. legal, hein? Então, Eu não, então, não aqui na conhecia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles estão trabalhando nesse projeto, que é para as abelhas sem ferrão, né? Não é as com ferrão, eles estão trabalhando só nas sem ferrão. Por quê? Pela importância, né? Pela importância que a gente tem de. Até porque fazer uma caixa hoje com abelha sem ferrão é mais, talvez dê para fazer na casa e as pessoas tenham um acesso um pouco mais fácil a algo que muitas vezes, como tu está trazendo, eu estou trazendo essa informação por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem ter algo de qualidade e elas não têm condição, né? Uhum. E não só pelo valor econômico, mas também por essa questão da falsificação, né? Por também essa questão do jeitinho, né? Que as pessoas sempre querem dar um jeitinho. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, por quê? Porque dá para ser realmente produzido, as pessoas podem ter esse acesso, tem pessoas que realmente vão ser certificadas e que são certificadas e que têm realmente essa questão da seriedade, né? Enfim, do Uhum. comprometimento com a saúde humana. Mas o que eu queria trazer era exatamente isso, que muitas vezes o tratamento, na verdade, Micael, ele não é o melhor tratamento porque a gente não tem os melhores ativos, porque acontece isso que aconteceu agora. E quando a gente vai ver o própolis ele tem tantas propriedades, mas principalmente a questão antimicrobiana, porque É, ele é um antimicrobiano natural dessas abelhas, né? Essas sim. abelhas utilizam, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas elas utilizam o própolis como um antimicrobiano. É isso Correto. mesmo? Também. É isso também. Talvez essa seja uma das principais funções da própolis para as abelhas. É, então, assim, ela mantém uma flora microbiana adequada à preservação delas ali dentro da colmeia. É isso aí. Que Então, isso em nível intestinal, eu acredito que também as pessoas precisam entender que isso também acontece. Porque muitas vezes a gente não tem paciente só com desbiose, uma desbiose simples, enfim. Às vezes esses pacientes, eles têm, por exemplo, síndromes fúngicas. E síndromes fúngicas são super difíceis de tratar, né? Por quê? Porque não só porque a gente não consegue livrar esse paciente de alguns alimentos que perpetuam essa síndrome fúngica, mas também porque fungo não é fácil, né? Eu digo isso, né? Se a gente Uhum. tivesse uma pandemia de fungo, a gente estava aniquilado nesse planeta. Porque os fungos, eles são muito diferentes de outros micro-organismos como vírus e bactérias. E além deles serem diferentes, eles têm vamos dizer assim, um ciclo completamente diferente de vida também. Uhum. Então, o própolis, o aprópolis, é o própolis ou Tanto faz. aprópolis, ele. Os dois Pois então, eu tá estava lendo certo. sobre isso porque eu fiquei pensando, eu falei, a gente fala própolis ou própolis, não é tanto faz, né? Mas ele tem esse perfil antimicrobiano também para fungo. Olha que interessante, né? Então, Né? assim, para esses pacientes que têm síndrome fúngica, para esses pacientes que a gente tem uma dificuldade, muitas vezes a gente faz um fungigrama nesses pacientes e o fungigrama vem péssimo, a gente não tem muito opção para tratar ou vem com opções que muitas vezes a gente não consegue utilizar
nível ambulatorial, vamos dizer assim. E aí eu acho que o própolis entra como um excelente tratamento nesses casos dentro da Sim. fitoterapia, vamos dizer assim, né? Dentro dessa não medicamentoso, não alopático, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas, quando vão tratar síndrome fúngica, muitas vezes elas recorrem ao alopático. E o que eu acho interessante, Micael, é que muitas vezes a gente faz fungigrama com fitoterapia e o própolis não é testado. E eu sempre me pergunto por que que ele não é testado, né? Porque quando, eu não sei se tu já viu um fungigrama de fitoterápico, mas os antifungigramas de fitoterápico, eles vêm com uva, né? A uva ursi, que é uma das melhores fitoterapias que a gente tem. Eles vêm com óleo de coco, né? Que é também um excelente Fungicida. antimicrobiano, exato. Eles vêm com orégano, eles vêm com alguns fitoterápicos clássicos, mas ainda com própolis não. Os Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos há um tempo, e os Estados Unidos têm muita restrição com própolis. Eles não têm tanto, o própolis não é tão conhecido quanto é aqui no Brasil. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar. O que que tu atribui a isso, assim, essa por ele ser brasileiro, por ele ter essa cultura do brasileiro, mas o que que falta ainda para a gente fazer isso no exterior? Com a pandemia, o mundo começou a despertar para a própolis, né? Tanto que o valor da própolis chegou a níveis absurdos durante a pandemia, principalmente a verde, verde e vermelha. Mas falta conhecimento, falta divulgação de conhecimento e assim, muito do que chega em vários locais é de má qualidade. Então, se a pessoa utilizar e não ver resultado, é claro que ela não vai continuar utilizando, né? Então, e assim, e a própolis faz parte da nossa cultura, vírgula, uma pena que o brasileiro lida com própolis só como remédio, né? Então, assim, tem todo esse benefício como um remédio, mas o ideal seria fazer uso contínuo. Então, por exemplo, a gente pode chegar a falar dos compostos bioativos do mel, da própolis. É interessante fazer uso na dor de garganta quando tem algum problema microbiano? Sim. Só que se a gente falar em longo prazo, em processo antioxidativo desses produtos, é interessante fazer uso contínuo. Perfeito, perfeito. E o uso contínuo, mesmo sendo numa base de álcool, teria alguma contraindicação? Muitas pessoas comentam, né, essa fala do álcool, da Pois própolis e é, comentam por- também esse aqui, ó, é um própolis que eu compro lá. Eu não sei se tu conhece. Ele é o Biprópolis. dessa marca, não. É da Jarrow. A Jarrow é uma das marcas. Na verdade, a Jarrow é a marca do mundo que mais vende. Se colocar top one entre os suplementos nos Estados Olha só. Unidos, a Jarrow é a que mais vende hoje nos Estados Unidos. Eu fiz uma pesquisa porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre nomes de suplementos e eu achei que a Nau fosse a marca que mais vendesse no mundo, nos Aham, Estados Unidos, né? Porque todo mundo fala da Nau e a fala Nau aqui não no é essa Brasil. oitava maravilha do mundo. E aí eu fui olhar e a Olha marca só. que mais vende, coincidentemente, tá? Não que eu seja nada da Entendi. Jarrow, mas eu comprei porque é um dos únicos própolis que tem lá disponível, é esse aqui. É esse É própolis biprópolis. americano ou é própolis brasileiro? Pois então, eu acho que ele é própolis americano, porque ele não diz made in Brazil, porque às vezes eles trazem que ele é feito no Brasil. Aham. Muitas e muitas vezes o mel que eu compro lá, ele é brasileiro. Ele é uma mistura de brasileiro e uruguaio. O Uruguai também produz, né, um mel de alta qualidade, mas o mel que Sim, a gente compra lá onde eu moro na Louisiana, eles produzem muito mel. O mel é incrível. espetacular. Espetacular, espetacular. Uhum. A florada deles é espetacular. Eu nunca vi uma coisa tão gostosa que nem lá. Eu não conheço Agora eu aqui no fiquei Brasil. curioso. Pois então, o mel da Louisiana é maravilhoso. É um rapaz, ele produz para toda a Louisiana. Depois eu vou te mandar uma foto quando eu A chegar lá. A foto. gente compra bastante. Pois então, não tem como. Mel não dá para trazer, né? Mel é Ah, não dá? proibido. Não. Ah, não sabia. Eu vou ter que ir lá então para provar esse Mel é mel. produto. Esses produtos perecíveis alimentícios a gente não pode trazer, porque tem risco de contaminação, tem Uhum, toda aquela história, né? Então, assim, coisas perecíveis a gente não pode trazer, né? uhum.
Ah, com exceção de. Eu não sei que exceção que é, mas assim, eu já cansei de ver gente parada na Polícia Federal, com farinha, com coisas simples, assim, né? E são paradas que. Porque não pode trazer. Então, nenhum produto de agro. Eu acho que deve ser de agricultura ou de perecível, assim, a gente não pode trazer no avião. Uhum. Eu já pensei em trazer o mel de lá, porque o mel de lá é muito diferente do mel daqui. A florada é completamente diferente. Eu não sei que tipo que é, eu não sei como é que eles fazem, enfim, eu não sei. Tenho até curiosidade, mas enfim. Então, o mel que tem comercial nos Estados Unidos, a maioria dos mel, pelo menos onde eu moro, eles são brasileiros. E própolis, na verdade, esse aqui é um dos únicos que tem disponível lá. Quando as Interessante. pessoas me procuram, porque lá tem o pessoal que fica com gripe, resfriado, alguma coisa assim, eu sempre falo, usa o própolis. E as pessoas Aham. dizem, própolis? O que é Olha, própolis? Então, nem assim, sabe, nem eles não sabem. sabem. De 10 pessoas, Micael, que eu falo, usa o própolis, eu sempre falo usa o própolis, sempre. Uhum. Eu acho que 10 não sabem o que é. Que interessante. Então, Americanos. a gente vê que faz parte da nossa cultura, porque no Brasil todo mundo sabe. Todo Pois mundo então, sabe. era isso que eu ia te dizer, né? O que falta, será, Interessante. assim? Assim, faz parte da cultura, né? Então, assim, o Brasil é um dos menores consumidores de mel do mundo. E só que a gente tem o maior berço de variedade de abelhas e méis do mundo ao mesmo tempo. E por quê? Porque é o remédio. Para o brasileiro é um remédio, mel e própolis. Não é um alimento que deveria ser consumido diariamente. Agora lá fora é interessante, né? Assim, um cuidado que a gente tem que ter com a própolis, além do Brasil, é que a apicultura, principalmente europeia, norte-americana talvez também, ela foi desenvolvida através do conhecimento de que própolis era lixo dentro da colmeia. Olha que interessante. Então, ao longo dos anos, foram selecionados enxames que propolizavam pouco dentro da colmeia. Isso na Europa e talvez Estados Unidos também. Por conta disso, a qualidade da própolis nesses locais é muito baixa. Já no Brasil, onde tinha uma apicultura muito rústica, a apicultura começou aqui no Brasil para fazer vela para os jesuítas. Elas vieram para o Brasil para serem feitas velas, ponto, mais nada. Depois que começou mel, enfim, depois ainda própolis. Mas se propolizavam ou não, eles não estavam nem aí. Então, só que desde o início, desde ele, assim, no início começou a utilizar o extrato da própolis. Então aqui já criou essa cultura, né? Então, a gente tem que divulgar. Que É o que você inter... está fazendo, falando. Não, mas muito É, interessante, né? Porque então talvez seja diferente esse própolis, se for realmente um própolis americano, de um própolis brasileiro. grande chance, Porque, grande chance. E assim, por que que será que olha o Japão que compra quase interessante. que grande parte da nossa própolis verde e vermelha? Eu tenho certeza que a galera de lá já rodou o mundo para procurar própolis e parou aqui. Por que que será? Por exemplo, o marcador, o artepelin C, que é o marcador da própolis Gente, verde, patenteado por quem? Pelo Japão. pelo O japonês. laboratório que quer fazer hoje marcador RT-PC tem que comprar do Japão o sal para fazer a reação aqui e poder colocar no seu rótulo quanto que tem de RT-PC. Então, assim, talvez o que tem de melhor está aqui. Talvez sim seja verde e vermelho. Eu acredito que a gente ainda vai achar muita coisa nas abelhas sem ferrão. Eu Pois acredito. então, Mas o pessoal ainda fala muito é, isso, né? mas ainda é muito inicial, ainda é muito inicial. A gente ainda não tem segurança, não tem muita informação para poder sair indicando essas própolis. Mas talvez a gente vai achar muita coisa boa dali. Pro intestino, Mikael, tu acredita que tem alguma diferença entre usar própolis? Porque essa, por exemplo, essa própolis que eu tenho é uma própolis que, ó, Deve ser uma marrom. é uma Deve ser. marrom, que É, é a maioria das própolis que eu vejo, né? Se tu não for é, procurar é. especificamente a própolis verde ou a própolis vermelha, isso que tu falou do trabalho é muito interessante, né? A maioria dos trabalhos não tem essa parte mais clínica, não tem essa fase clínica de teste, até porque Muito própolis é de pouco. Deus, né? É, Eu não sei se tu acredita em Deus, mas sim, própolis é uma medicina de Deus, né? sim, sim. Então, Eu concordo.
concordo com você. É isso né? aí. Então a gente não tem muito realmente para ter essa parte realmente que importa nos pacientes, né? Esses ensaios clínicos randomizados, duplos, triplos, cegos, blá, 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 toda aquela história que todo mundo quer, né? Mas assim, quando a gente lê sobre própolis, É, né? E é. para o intestino, será que tem alguma própolis? Eu te atrapalhei da parte do álcool também, né? Que a gente estava falando, me desculpa. Mas Não, que será que isso. para o intestino, será que tem alguma diferença entre esses três tipos de própolis ou outros tipos de própolis? E essa questão do álcool para o intestino, né? Eu acho que a É, gente deveria é falar, muito porque muita pouco, né? gente me pergunta. É muito pouco. Então, por exemplo, ninguém se preocupa com o álcool da homeopatia. Ninguém se preocupa com o álcool da fitoterapia. Ninguém se preocupa com o álcool enfim, de nada. Agora, da própolis incomoda. Eu não sei por quê. Que discriminação é essa? Né? Por que que só o álcool da própolis é ruim? É o mesmo de todos esses produtos. Isso não procede. Então, e outra coisa, muitas pessoas falam, não pode usar própolis contínuo porque é antibiótico natural, então tem que fazer pausa. Isso, Você já deve ter escutado. já. Isso é uma bobagem que tem. Né? Então não pode consumir orégano com frequência porque tem efeito antifúngico? Claro que não. Claro que não. São várias substâncias. Dentro da própolis são mais de 300 substâncias é, com capacidade imunomoduladora, antimicrobiana. Então, quando existe uma resistência a uma substância, tem mais 299 substâncias. Não procede. Então, o ideal seria fazer uso contínuo. Se quer evitar álcool, enfim, eu não vejo motivo, porque a quantidade é muito pequena. Claro que a gente vai dar preferência para extratos com maior concentração de própolis, menor concentração de álcool, claro, mas é importante saber que quantidade não é igual a qualidade. Eu vejo essa confusão muito frequente também. O mais concentrado é melhor? Nem sempre. Então imagina, 10 profissionais da pior categoria. De outro lado tem um que é estudioso. Qual que é melhor? O grupo de 10 que não estuda nada ou um que estuda absurdamente muito? É a mesma coisa. Quantidade não é igual a qualidade. São temas diferentes. Então, a gente quer um extrato sim mais concentrado, mas a gente quer o de melhor qualidade. Isso eu ensino, é uma aula super grande. É como entender que existe qualidade num produto. Vai desde como é transportada, como que é a água que essa abelha coleta, marcadores, laudos, enfim. É uma aula bem grande, não é só quantidade. E aí, assim, para o profissional brasileiro que está começando a indicar, igual a gente falou no início da live, eu quero uma própolis mais concentrada possível, ponto. Então, assim, é muito fácil ainda enganar profissionais aqui no Brasil. Por mais que a maioria já tenha despertado para isso, é fácil enganar todos eles. Porque se você, assim, o mapa, o Ministério da Agricultura indica no mínimo 11% de extrato seco. Então, se você colocar no mercado um de 15, 20, 25, enfim, se chegar a 30%, ele vai querer. Agora, você imagina, um dos itens de qualidade, um dos itens que fala sobre qualidade da própolis é o frescor da própolis. Quanto mais velha essa própolis, mais oxidada, com menor compostos bioativos ela vai ter. Então, se você tiver de um lado um extrato a 11%, que é o mínimo, mas super fresca, de uma colmeia que toma água mineral, enfim, vamos falar perfeito. Mas de outro lado, você tem um extrato a 30%, só que a abelha bebeu água do rio Tietê, né? Essa própolis ficou um ano dentro da colmeia, foi transportada dentro de um jornal, então já vai ter chumbo ali no meio. Enfim, tudo errado, mas é 30%. Você pode ter certeza que essa vai vender muito e essa vai vender menos ainda. Porque a galera não tá com o radar ligado para produto de qualidade ainda. E essa questão da qualidade, Mikael, essa questão da concentração, né? Não vou nem dizer da qualidade. Isso também tem trabalhos que mostram essa questão ou não? Ou mostra o benefício da própolis e a quantidade, e as pessoas que querem colocar mais quantidade e acham que essa influência de mais quantidade influencia mais no tratamento. Não, assim, claro que assim, não tem estudo. Isso não tem estudo falando dessas Então, concentrações. saber de concentração não nos traz muito benefício em relação a isso. É relação de preço, Não. talvez. Tem questão do preço, mas a gente tem que falar sempre em qualidade.
Porque muitas Sempre tem que vezes falar em as qualidade. pessoas acham isso, né? Que quanto mais É, melhor e que isso é, faz mais, vamos dizer assim, mais benefício ou mais efeito, né? Que é o efeito que as pessoas adoram, né? Essa palavra, é. do que algo que não tem tanta concentração. Mas quando a gente lê os trabalhos de própolis, e eu peguei alguns trabalhos sensacionais, eu peguei um da Nutrients, uma revisão muito bacana, que eles trazem os benefícios da própolis, não só eles repetem a questão das sarcopeninas, diabéticos, da tolerância à glicose, mas eles falam a respeito de diminuir tecido adiposo visceral, de melhorar metabolismo lipídico, de melhorar enzimas hepáticas, né? Sim, Eles colocam isso, né? sim, Colocam sobre as questões de melhorar a desbiose, porque é uma excelente fonte de prebiótico, né? Esse trabalho é muito completo, eu vou colocar lá depois no meu grupo do Whats. Mas assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, não tem doses, eles não especificam as doses, né? muitas vezes Eles não. especificam o uso, né? Então é uma É, revisão, na verdade, bem ampla, mas com própolis. Então, isso que é interessante, assim, não existe uma dose, não existe uma necessidade específica de fazer o uso de dose X ou dose Y ou tantas vezes por dia. Existe isso? Isso era uma existe, pergunta que muito. existe, existe. Eu posso, se você tiver interesse, eu posso até te passar o. Existem artigos que falam de dose, como que eu gosto de ensinar dose. É Isso. uma pergunta muito frequente, mas eu não consigo em um parágrafozinho. Então, assim, eu gosto, então, assim, vitamina, própolis, eu gosto de começar ensinando a dose letal, quanto você teria que tomar para morrer de própolis, e eu mostro que, assim, o volume é absurdamente grande. Então, por exemplo, para um extrato super concentrado a 28% de extrato seco, a dose letal começa com 600 ml. Tá bem. Então, assim, é mais de meio É litro. bastante. É Muita, isso. Quer dizer, tá bem, tá é, bom, mas quem é que vai tomar meio é, litro de própolis, né? você já vai estar ultra bêbado e assim, enfim, começa ali. E aí a gente vai falar de algumas indicações de dosagem. E aí eu posso te mostrar, posso te passar essas doses direitinho. Porque o que a gente vê, na verdade, Micael, é assim, para venda comercial e o que a gente prescreve, pelo menos o que a gente aprende, o que a gente vê, são doses meio que padronizadas, né? Então, São, assim, a gente vê os benefícios com uma dose mais padronizada. Então, assim, a própolis não é, por exemplo, que nem o magnésio, que a gente fica calculando ali e tal, e é, papapá, e vê peso do paciente, vê. Eu faço muito para magnésio isso. Mas eu para própolis, a gente vê também. dose muito padronizada, sabe? Muito Não é, não padronizada. pode ser assim, não Pois pode ser assim. A então, gente sabe que assim, é um bom início. Vamos falar, é um bom início. Imagina se todo médico começasse a já saber de uma dose padronizada do magnésio. O mundo já seria outro, né? querido. Da própolis é a mesma coisa, mas quando a gente vai refinando, vai se aprofundando nesse assunto, claro que a gente vai entender que em diversas situações, uma dose muito maior vai trazer muito mais benefício. E assim, um detalhe muito interessante da própolis é, sempre que possível, longe das refeições, a gente tem um melhor benefício. Bom dia, Kainan. Quanto mais longe, melhor. E isso se mostra também em posologia múltipla no dia? É interessante também, posologia múltipla. Então, eu acho que assim, para simplificar, o indivíduo está pensando em prevenção, em jejum ali, uma dosagem baixa, tá ótimo. Agora, a gente vai pensar em dose alta, um paciente com câncer, um paciente com doença autoimune, um paciente com a síndrome fúngica. A gente vai pensar em pelo menos três tomadas ao dia, de preferência longe das refeições, dependendo do veículo também da própolis. Pois então, porque a gente vê muito comprimido, né? A gente vê muita É, cápsula, né, de é. própolis, né? E tu enxergas a cápsula do própolis com o mesmo benefício? Aí tem que avaliar a qualidade. Tem que avaliar a qualidade dessa cápsula, porque para a gente poder comparar produtos, a gente tem que ter, a gente tem que ter informações semelhantes para ver comparação. Então, de um lado, às vezes eu tenho um extrato a 11%, de outro eu tenho uma cápsula que ainda é padronizada em ATP C. Como que eu vou comparar uma com a outra? Se eu não tenho as mesmas informações.
Perfeito. Então, o que eu vejo que falta muita informação. Pois então, porque assim, a dose padrão que a gente até estava colocando ali, né, que a gente falou, isso é interessante porque tem uma dose padrão que seriam 500 miligramas, que é o que o pessoal usa e que eu vejo muito pessoal usar. E que tô lendo aqui, na verdade, de acordo com um trabalho que foi a única coisa que eu achei de dose ali mais padronizada, né, que Uhum, foi uma avaliação e que é utilizada pelo FDA. Algumas pessoas podem utilizar, então, doses terapêuticas até 3 gramas por dia, né? Mas com esse fracionamento, que às vezes eu utilizo até 1,5 grama, vou te falar que nunca cheguei a 3 gramas, uhum, porque eu não tenho essa, enfim, essa expertise, mas a gente utiliza muitas vezes nesses casos de síndrome fúngica, como tu bem mesmo disseste, eu não trato paciente com câncer atualmente, mas com pacientes com síndrome fúngica, com desbiose, que a gente realmente vê que tem um perfil que é pro própolis também. uhum. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: reações alérgicas, contraindicações, o que que a gente tem para esse tipo de Boa. paciente? Isso é importante porque É, a questão da dose é uma questão importante, mas e reação alérgica? Tem reação alérgica? Tem pode ter. contraindicação? Tem paciente que não pode utilizar? Eles falam bastante sobre as questões de anticancerígenos, os efeitos anticancerígenos da própolis, né? Isso aí tem bastante relato também. Sim. Mas, e aí? É raríssimo. Existe sim alergia a própolis, mas é absurdamente raro. Eu já tive uns 2 pacientes com alergia, mas aí sempre fica a dúvida. A gente sabe que existe uma pequena porcentagem da própolis, ela é feita pelo material proteico da abelha, que normalmente é o pólen. Então, a pessoa teve alergia ao pólen que está dentro da própolis ou à própolis. A gente não vai saber essa resposta. Então, tem essa contraindicação. E tem pessoas com sensibilidade gástrica à própolis. Por mais que a própolis, vários estudos in vitro e em vivo mostram efeito anti-úlcera gástrica da própolis, principalmente da verde, leve efeito antiácido, efeito de estímulo da produção da nossa barreira mucosa gástrica, mas mesmo assim tem pessoas que têm sensibilidade gástrica. E nesses casos, a gente pode ajudar o indivíduo a se acostumar com a própolis. Eu observo isso. Então, se você vai prescrever, por exemplo, de um extrato mais concentrado, você imagina, que é prescrever 10 gotinhas, talvez uma gotinha o estômago dela aceite. E com o passar do tempo, você pode ir aumentando. Na alergia, é a mesma coisa, a gente vai fazer uma dessensibilização. Isso é possível. É, Contraindicação, assim, eu não. São as contraindicações. Sensibilidade gástrica, da própolis verde, eu vejo que é mais comum. É raríssimo, mas é mais comum do que as outras. E alergia, e que é raríssimo também. função renal, tem alguma contraindicação? Função renal tem indicação. Tem a tese de Sim. doutorado do Dr. Marcelo, que é sensacional. Ele usou 800 miligramas por dia, se não me engano, de extrato padronizado, e mostrou diminuição da proteinúria de pacientes renais crônicos. Então, Eu tive alguns assim, pacientes com doença renal, eu tive um menino também com uma, acho que era uma glomerulonefrite, que utilizou e melhorou crise, né? Eu acho que era uma síndrome, acho que era uma síndrome nefrítica, ou era uma nefrótica, eu não me lembro. Faz um tempo já. E ele melhorou exacerbação, né, de crise. Então, uhum, e aí eu fui ler, quando eu comecei a ler mais e mais, eu comecei a ver mais trabalhos, e realmente essa questão da proteinúria e a questão de exacerbação de pacientes com doenças autoimunes renais também tem um papel bem interessante. Mas muitas pessoas falam, porque tem que cuidar da função renal, e esses pacientes talvez sejam um dos que mais se beneficiem do uso da própolis. Eu vejo isso, assim, quanto mais sim. eu leio sobre isso, mais eu vejo, nossa, a própolis pro rim parece que é É, meio que é um elixir do rim. um elixir, exatamente, para o rim, É, né? Para é, esses pacientes com. Eu vejo benefício em várias doenças, mas eu acho que nessas doenças renais a gente vê mais benefício, talvez, para muito esse tipo de benefício. paciente. Muito benefício. Exatamente isso. Micael, eu acho que uma última pergunta que eu Claro. acho que a gente deveria pensar e fazer é o seguinte: nessa questão da própolis, para a gente ter essa questão de qualidade, muitas pessoas fizeram perguntas aqui no chat, eu não sei se tu Ah, não conseguiu dar uma acompanhei. Não, olhadinha. não Tem uma acompanhei. pergunta muito
muito legal, que era isso que eu queria falar. Pena que não colocou na caixinha ali. Peraí, deixa eu só voltar, porque daqui a pouco eu vou achar aqui. O pessoal falou das vertentes, da qualidade, papapá, papapá, papapá. Aqui, ó. Aqui em Dallas eu compro uma própolis Green Bee, abelha verde, sem álcool, made in Brasil. Ele é bom para dor de garganta. Então, assim, nessas questões mais simples, né? Se o Uhum. paciente que realmente quer usar um mel, realmente quer usar uma própolis, realmente quer usar daqui a pouco uma geleia real, daqui a pouco o paciente quer usar algum, vamos dizer assim, algum substrato das abelhas, né? Uhum. Ah, vale a pena usar todo dia? Acho que essa Com é certeza a vale a pergunta. pena. Vamos. Primeiramente, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui, eu vou responder. A gente pode marcar uma live número 2, daqui a pouco eu já estou indo para academia. Sim, pois então. É, A gente tem que tomar muito cuidado com o extrato aquoso. Isso, E era isso que eu ia te dizer. isso é vastamente mostrado em vários artigos que o extrato aquoso, além dele não extrair a maioria dos compostos bioativos de interesse para a saúde humana, ele é altamente instável. E até onde eu sei, pela nossa legislação, não é necessário colocar no rótulo que ali tem conservante. Por exemplo, Nipagin, Nipazol, que são cancerígenos. Então, eu não gosto de extrato aquoso, eu dou total preferência para os extratos alcoólicos, que além de extrair grande quantidade dos compostos de interesse, são compostos estáveis e sem conservante. O conservante ali é o álcool, na verdade. Tá. Então a Então, gente tem utilizar esse todos cuidado. os dias seria uma boa Uma estratégia para qualquer ótima pessoa. estratégia. Uma ótima estratégia. Dose baixa, uso contínuo, com certeza. Em determinadas situações, dose maior. Pois então, viu? Ali, eu falei no início da live, a Rosa acho que não deu uma olhadinha, mas assim, tem muito essa questão que eu acho que eu não sei se tu tem alguma live específica sobre diabético e mel, mas assim, essa questão do diabético e do mel é um mito Tem tão vários vídeos grande. meus. Eu posso fazer 1000. Eu acho que se eu fizer um por dia, o vídeo a galera Vai acha gostar estranho. igual, porque É, assim, todo mundo pergunta, é, doutora, pode comer mel? é, Doutora, pode é. comer mel? Doutora, pode comer mel? Como se o mel fosse o veneno O maior para o veneno, a diabético. pessoa se entope de arroz, de macarrão, mas o mel não pode, né? Pois então, exatamente. Então é o que a É, gente mais vê, né? Qual é a dose de mel, quanto que mel pode se comer, enfim. E eu não vejo tanto esse mel desse jeito que as pessoas trazem, né? O mel, eu acho que, eu não sei se eu vou falar uma bobagem para ti, mas assim, eu acho que para saber o mel específico para cada pessoa, a gente deveria usar o Libre. Porque o mel, ele é muito variável. O Libre, para umas pessoas, mostra o mel de um jeito. O fígado interfere muito na questão de mel. Pacientes que realmente têm esteatose, pacientes que têm realmente um grau de disfunção hepática uhum, maior, eles reagem, a minha opinião é essa, eles reagem completamente diferente ao mel do que outros pacientes que não têm. uhum, Então, mesmo pacientes diabéticos, mesmo pacientes com síndrome metabólica, resistência insulínica, eles reagem diferente, essa síndrome metabólica reage diferente de pacientes que não têm, especificamente, que são realmente só diabéticos e que têm um outro perfil relacionado a isso. Mas eu acho importante a gente falar isso porque essa questão do mel é a questão que mais bate. E se quer usar o mel, uhum. use o mel sem culpa. E se quer realmente usar alguma coisa que traz tanto benefício, use o própolis. Eu acho o Sim, própolis sensacional. Acho que todas as pessoas poderiam usar própolis todos os dias. E foi por isso que eu quis sim. te fazer essa pergunta e foi por isso que eu quis te trazer isso. Por quê? Porque o que a gente vê, Micael, são pessoas cada vez mais doentes, são Uhum, pessoas com muita desbiose, são pessoas com intestinos completamente desequilibrados do ponto de vista de microbioma intestinal, são pessoas que têm perfis de metabolismo completamente desregulados. E se a gente vai pensar em algo natural, se a gente vai pensar em algo de Deus, da medicina de Deus, se a gente vai pensar em algo não caro, se a gente vai pensar em algo que realmente traz algum benefício, eu acho que o própolis entra como enfim, como um é coringa. com certeza.
Com certeza, Gabi. Obrigado. Obrigada Já chegou minha hora de ir eu. malhar. Obrigada Foi eu. Um incrível. beijo. Obrigado, viu? Ó, fiz várias anotações aqui. Muito bom. A gente pode marcar uma live 2 porque eu vi que o conteúdo ainda não acabou, não. Que bom. Um bom dia para Obrigado. ti, um bom treino, Bom uma boa dia para você semana também. e até a Obrigado. próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tudo de bom.